Oi, pessoal! Bem-vindos ao Aula Livre, o podcast que valoriza o conhecimento para além da sala de aula. Eu sou a Mari e nesse mês de outubro a gente entra no ar com os nossos episódios de bolso. Eles são mais curtinhos, mas tem muito conteúdo. Vamos juntos? Aproveita e segue a gente nas redes sociais, no Insta e no YouTube da Rádio Baruch, para acompanhar tudo que está rolando por aqui. Outubro é um mês muito especial para a educação. Tem o Dia das Crianças, o Dia dos Professores, mas é também um período de olhar com mais atenção para algo fundamental, as avaliações externas. E é nesse clima de mobilização que a gente apresenta a campanha Bom de Prova, da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Esta campanha convida toda a comunidade escolar a participar ativamente desse movimento nesse momento que é tão importante. E tem um convite especial no ar. Pega a visão e ative o game. Para conversar sobre o impacto dessa campanha e o que ela representa para os estudantes, para os professores e para as famílias, nós temos a honra de receber o secretário municipal de educação, Fernando Padula. Secretário. Oi, Mari. Tudo bem? Muito obrigada por sua participação aqui com a gente nesse dia. Eu que agradeço. Muito obrigado aí pelo convite. E queria aqui comentar a todos os ouvintes, telespectadores da Rádio Baruch. Secretário, para começar, conta para a gente o que é essa campanha Bom de Prova e por que ela é tão importante para a Rede Municipal de São Paulo. Ótimo, Mari. Eu vou primeiro começar explicando quais são e como são as provas, né? Para daí chegar na mobilização. Então, nós temos duas provas, avaliações, né, nas próximas semanas. Nós temos a Prova São Paulo, que é feita pela cidade de São Paulo, em 4 áreas, que é língua portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, e nós temos o SAEB, que é feito em língua portuguesa e matemática. A Prova São Paulo, ela vai fazer prova do 2º ao 9º ano do ensino fundamental, também ensino médio, educação de jovens e adultos. Que dias que vão ocorrer a Prova São Paulo? Nos dias 21, 22 e 23 de outubro. Por que é importante a participação dos estudantes nestas avaliações? E depois nós vamos ter, no dia 28, 29 e 30 de outubro, a prova SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Essa é feita pelo MEC, pelo INEP, para todos os municípios brasileiros e todos os estados, para todos os estudantes. E essas avaliações, elas vão apoiar o professor para entender como é que seus estudantes estão, a escola para entender se um professor precisa de uma formação mais específica, se ele pode comprar um material para fazer uma aula com uma outra abordagem, e também demandar formações para as diretorias regionais e para a Secretaria Municipal de Educação. Então, por isso que são importantes as avaliações. Elas são como um termômetro, um raio-x, para entender cada estudante, cada classe, cada escola, como é que está na aprendizagem, seja na alfabetização, seja na aprendizagem em língua portuguesa, ciências, matemática, e poder planejar e replanejar as ações de cada professor, de cada escola, das regionais e da secretaria. Então é importante, por quê? Porque se não atinge o mínimo de 80% de participação, não tem a nota divulgada. Se você não tiver a nota divulgada, você não vai conseguir entender como estão os seus estudantes, como estão as diversas turmas, como estão os seus diferentes professores e que tipo de formação e materiais eles precisam. Aí, então,
Por isso é que a Secretaria está fazendo, junto com as unidades escolares, esta campanha para mobilizar, para que os estudantes estejam lá e também para que os pais, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, estimulem os seus filhos, netos, sobrinhos a estarem na escola, vale lembrar, na escola que eles já estudam, né, nesses dias 21, 22, 23, depois 28, 29 e 30, o 28, 29 e 30 é apenas para o 5º e 9º ano, e nos dias 21, 22 e 23, do 2º ao 9º ano, educação de jovens e adultos também. A ideia também de quebrar um pouquinho a tensão em relação, né, à prova, à avaliação, que ela tem uma importância para pensar mesmo melhorias para a educação, né? Isso. É importante que o jovem, meio como quando a gente faz vestibular, né, você precisa estar também relaxado, tranquilo. O jovem, a criança, aprendeu ao longo do ano. E a avaliação é um termômetro para que o próprio sistema, o próprio professor, a unidade escolar, o diretor da escola, as regionais, as escolas entre si, possam entender aonde estão as maiores dificuldades dos estudantes, possam propor atividades para superar essas dificuldades e garantir o direito de aprendizagem de todos os estudantes. Não participar da prova, eu costumo dizer que é como você ter febre e quebrar o termômetro. Você não vai curar a febre quebrando o termômetro. Você não vai resolver um problema não fazendo a prova. A prova é justamente esse termômetro, esse raio-x, que permite que a escola, que as regionais e que a Secretaria Municipal possam adotar medidas para apoiar os professores para garantir o direito de aprendizagem dos estudantes. Por isso que é tão importante a participação deles, vai ser na própria escola que eles estudam, vai ter a merenda normal e é importante que eles estejam lá nesse dia, com tranquilidade, e mostrem aquilo que eles já sabem, que eles aprenderam durante todo o ano. O senhor citou a Prova São Paulo e o SAEB. A prefeitura também participa do SARESP? Sim, então vamos lá. Essas duas que eu falei, é a municipal, Prova São Paulo, depois o SAEB, que é a nacional do Brasil inteiro, dia SAEB, dia 28, 29 e 30, 5º ano e 9º ano, língua portuguesa e matemática. E tem também, hoje no Brasil, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Definiu-se um marco em que, na escala do SAEB, ele significa 743, então a criança que é considerada alfabetizada, e isto é medido por meio das avaliações estaduais, né? O governo federal faz uma parceria com todos os estados que aplicam as avaliações, que no caso é o SARESP, para o 2º ano do ensino fundamental. Essa daí vai acontecer lá no dia 18 de novembro. Então, deixei para falar depois, porque ainda tem um tempinho até essa mobilização. Mas o SARESP vai ser aplicado no 2º ano, também no 5º, mas no 2º ano, por conta da alfabetização e do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada ao final do 2º ano. E essas avaliações, elas são avaliadas, né, enfim, são corrigidas a partir da teoria de resposta ao item, né, que consegue, são questões com diferentes graus de dificuldade e consegue perceber exatamente em que nível, né, em que grau de dificuldade, o que o estudante de fato aprendeu, né, isso acho que é interessante. Exatamente. Hoje o Brasil tem um sistema robusto já há muitos anos de avaliação que permite ter este diagnóstico preciso por estudante, por turma, por escola, de uma região e de uma cidade inteira, de um estado, para que possa também apoiar o professor, o coordenador pedagógico, o diretor de escola, nas ações que eles precisam fazer para garantir essa aprendizagem, apoiando o professor no seu processo de ensino, né, e garantindo o direito de aprendizagem dos estudantes com diferentes abordagens, porque os alunos não são robôs, não aprendem todos ao mesmo tempo, na mesma velocidade. E entender como eles estão, é absolutamente essencial para pensar os próximos passos para a garantia dessa aprendizagem. Os resultados, a gente sabe que tem outros fatores, né, que impactam também nesses resultados. Então, pensando aí no contexto de cada escola, a infraestrutura, a realidade daquela escola, a questão das vulnerabilidades, enfim, concepção pedagógica, como que está, né, a prática pedagógica em si. E a secretaria consegue ter esse olhar
um pouco mais individualizado para as realidades a partir dos resultados das avaliações? Sim, por isso que além da avaliação, você também tem o diagnóstico socioeconômico, né? E é importante também que a gente invista muito na descentralização, por exemplo, de recursos financeiros para as unidades educacionais, para que elas possam, de acordo com a sua realidade, fazer as melhorias que precisam e também fazer as aquisições de materiais de apoio necessários para os professores de acordo com o que estão vivendo naquela situação, e não algo comum para todos. E garantir também que todos os estudantes aprendem, né? Eles têm velocidades diferentes, e o que precisa ter são estratégias para garantir esta aprendizagem. Através de formação, tem os horários de formação, são 11 horas na escola, eles também têm formações com dispensa de ponto nas regionais, acervos literários de autoformação para os professores, né? E descentralização de recursos, que é o PTRF, Programa de Transferência de Recursos Financeiros, que passa de 300 milhões por ano dividido para as escolas, e nós temos um adicional também para aquelas escolas que têm mais estudante no CadÚnico, ou seja, é maior a vulnerabilidade. Ela recebe um adicional para poder ter um melhor investimento nestes casos que ela tem mais estudantes com vulnerabilidade. Então, assim, é uma rede muito grande, né? Tem mais de 900 mil estudantes. 1 milhão e 40 mil. Por favor, repete. 1 milhão e 40 mil estudantes. Muito grande a rede, é uma estrutura gigante, né? É uma rede respeitada, né? A prefeitura, a rede da educação da prefeitura tem um respeito, inclusive, entre os educadores, quando vão prestar concurso, né? É uma rede muito respeitada. E aí o senhor já trouxe como que os resultados ajudam aí a pensar mesmo essas melhorias no dia a dia das escolas. E eu acho que é muito interessante essa campanha, porque nós ouvimos, inclusive, os educadores, em alguns momentos, explicando a dificuldade nos resultados, né, que ainda não está no ideal. Eles trazem que os estudantes muitas vezes não levam as avaliações a sério, porque nós estamos num período de progressão continuada, né? Então isso já muitas vezes não impacta tanto em relação à aprovação, reprovação. Então existem algumas discussões, né, em relação a isso. Mas é bacana ver que a rede está toda engajada para mostrar para o estudante essa importância, né, da participação dele nessas avaliações. Exatamente, por isso que a gente está recorrendo a rádios como a Baruch e toda essa audiência, para justamente chegar a essa conscientização dos pais responsáveis, assim como dos estudantes. E os estudantes têm dado exemplos muito positivos de mobilização, né? Nós temos 2 programas, o dos grêmios e a imprensa jovem, em que eles têm feito muitos vídeos. Hoje nós estamos nessa geração, né? Justamente mobilizando. Então, são os próprios jovens orientando, explicando e mobilizando os seus colegas, e a secretaria está nessa ação de mobilizar e informar a população, né, como um serviço público, né, da importância. Olha, tem avaliação, é importante garantir que o seu filho vá, que esteja lá, não precisa ficar nervoso, ele já aprendeu ao longo do ano, e é muito importante esse raio-x. Se ele tem um irmão que está vindo no próximo ano, a escola já consegue olhar quais foram as dificuldades e pensar este aprimoramento. Mas, para isso, é importante garantir a participação e a presença dos estudantes, para que a gente tenha um retrato fidedigno de cada sala de aula, de cada estudante, de cada escola. A gente também acompanhou um pouquinho essas ações das escolas, né? Então, acolhidas, simulados, essas parcerias com as famílias. Então, esse envolvimento coletivo tá bacana de acompanhar e de perceber. Então, parabéns à secretaria aí por estar promovendo esse movimento. E agora, já caminhando para o encerramento, eu acho que seria apenas um momento de pedir para que o senhor se dirigisse para esses estudantes, esses alunos que vão estar encarando essas provas nos próximos dias. O senhor já falou em alguns momentos, né, sobre a tranquilidade, mas deixar essa última mensagem. O que o senhor gostaria de deixar para os estudantes? Se tem alguma dica, algum incentivo especial especificamente para eles?
Bom, eu queria deixar 3 mensagens. Nós estamos no mês do professor, né? 15 de outubro é dia do professor, então parabenizar todos os professores por esse dia, agradecer pelo trabalho na garantia do direito de aprendizagem, aos estudantes, né, que participem tanto da prova São Paulo 21, 22, 23, como do SAEB 28, 29 e 30. Esta é uma ação para apoiar a educação da sua cidade, do seu país, para que ela possa melhorar. É uma ação cidadã, porque você está apoiando também as novas gerações no aprimoramento da educação, e mostra o que nós vamos precisar aperfeiçoar na escola, na formação de professores, nos materiais, e aos pais responsáveis, mães, tias, tios, avós, que encaminhem e estimulem os seus filhos e os seus netos, os seus sobrinhos, para que a dia 21, 22, 23, 28, 29 e 30, para que façam as avaliações, sem medo, sem temor, é aquilo que vocês sabem, podem agora aproveitar para ainda tirar dúvidas com os professores, com os próprios colegas, mas estejam lá com tranquilidade, façam a sua refeição também na sua escola. Então já foi dada a mensagem aí, tanto para os professores, né? Boa lembrança que hoje é o dia dos professores, e a mensagem aí para os estudantes. E para as famílias, né? Que também a gente é necessário o apoio dos familiares para que a avaliação no município de São Paulo transcorra da melhor maneira, né? Secretário, muito obrigada por estar aqui com a gente, por compartilhar essas reflexões. Ficou claro que a campanha ela vai além das avaliações, né? Ela fala de aprendizado, sobre escuta, sobre engajamento, sobre melhoria de políticas públicas e sobre essa construção que ela é feita coletivamente. Mari, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, parabéns à Rádio Aruc e todos lá bons de prova. E você, que é estudante, que é professor ou que é responsável, participe, incentive, se envolva. Essas provas são uma chance de mostrar tudo o que já foi aprendido e também o que e onde ainda precisa ser melhorado. Para acompanhar as novidades dessa campanha, é só seguir o canal oficial da SME no WhatsApp, EducaPref SP. Então já sabe. Pega a visão, ative o game e faça parte dessa transformação. Agradecemos por nos ouvir até aqui. Esse episódio tem a produção e apresentação Mari Reivilo, sonoplastia e coordenação do Afrânio Vanderlei. Até o próximo episódio do Aula Livre.